Você provavelmente já ouviu falar em trades, mas sabe como garantir sua durabilidade? Bem-vindo ao Santa Dica, o podcast de perguntas e respostas da Santa Helena Sementes, que traz para você a experiência de especialistas do milho e sorgo. As trades mais conhecidas são aquelas relacionadas à resistência aos insetos, e muito tem se falado sobre seu uso e manutenção da sua eficiência. Eu sou o Ronaldo Ducati e hoje vamos discutir esse assunto com o Fernando Hércules Valicente, que é graduado em agronomia pela Universidade Federal de Viçosa, mestre e doutor pela Purdue University, pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo há 36 anos e membro da CTN-Bio. Fernando, para começar a abordar esse assunto, vamos entender o que são trades? Os trades que eu imagino que as empresas consideram seriam cada cultivar dessa, por exemplo, você tem um milho que tem, por exemplo, víptera, ele é um trade. Um milho que tem víptera mais, cria um AB, mas cria um F, cria um A105, ele é outro trade. Então, é aquilo que a empresa tem disponibilizado no mercado. É aquele tipo de semente, cada um com a sua tecnologia, né, e que está aí disponibilizado no mercado para as pessoas comprarem. E tendo isso em vista, como assegurar a durabilidade das trades? Você tem que usar material piramidado, de preferência, você tem que fazer refúgio, você tem que fazer rotação de genes, porque, por exemplo, vamos supor, você tem aí uma planta que tem CRI e VIP, por exemplo, né, que são proteínas bem distintas. Modo de ação, né, são totalmente diferentes. Então, para durabilidade, ele tem que intercalar isso. Você tem que tentar fazer o manejo da resistência aliado ao manejo de pragas nas áreas de refúgio e evitar o colapso da cultura. Porque se você... Eu vejo, né, por exemplo, muito produtor que fala o Víptera realmente é uma proteína excelente. Não, isso aqui aguenta muito tempo, mas ele aguenta 3, 4, 5 anos. Por quê? Porque o inseto tem uma adaptabilidade muito grande. Como a gente falou antes, você pode ter até 10 gerações desse inseto por ano. Uma coisa que a gente tem que aprender é o seguinte: é a respeitar o inseto. Uma lagarta do cartucho, por exemplo, ela vive como lagarta no campo 15, 16, 17, 18 dias. É muito curto o intervalo. Então, ao mesmo tempo que você está lá na quinta-feira, por exemplo, andando na lavoura, e vê lagartas pequenas na planta, quando passar quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, 5 dias, ela vai estar grande, claro. 5 dias é um terço da vida da lagarta. É como se você pegasse uma pessoa de 80 anos e pegasse 24 anos da vida dela. É um terço da vida. Então, a pessoa tem que entender que o inseto, você tem que aprender a respeitar, que a função dele é alimentar, armazenar energia, gerar pulpa, ele vai para o solo, aí vem a mariposa, cruza aquele tanto de ovos, mariposa, tudo mais, para assegurar a sobrevivência da espécie, como todo organismo vivo. Então, quando eu falo que as normas têm que ser seguidas, eu vejo que várias pessoas que estão no campo, andam no campo, tudo mais, mas elas menosprezam um pouco o inseto, entendeu? Mas o inseto, se ele vive 16 dias como inseto, como lagarta, depois vem a fase de pupa adulta e tal, mas lagarta, ela vai comer sua folha, você vai ver o resultado, como a lagarta falsa medideira, ela tem um ciclo um pouco mais longo, mas ela desfolha a soja, ela desfolha o algodão. Então, a gente tem que respeitar por quê? E tem que combater e tem que saber usar a tecnologia para evitar que esses insetos gerem insetos resistentes. Porque a função deles é se alimentar, mais nada. E manter a espécie, né, viva através de gerações. Então, o que a gente recomenda é o produtor acompanhar, né? Por exemplo, uma coisa que eu sempre falo é as pessoas que trabalham em determinadas regiões do Brasil são importantíssimas dentro de uma empresa. Por exemplo, uma pessoa que trabalha em Maracaju, lá no Mato Grosso, a pessoa que trabalha em Nova Mutum, que trabalha em Rondonópolis, que trabalha lá no oeste da Bahia, Luiz Eduardo, Roda Velha, ou está lá no sul de Goiás, em Rio Verde. E essas pessoas, elas têm total conhecimento de quando se inicia um ataque de pragas. A pesquisa dá um indicativo. Tá? Por exemplo, eu já vi, né, trabalho de professores lá do Mato Grosso mostrando a diferença de ocorrência de pragas do Mato Grosso com a Bahia. São fronteiras agrícolas, plantam lá 3 ciclos anuais, mas você tem diferenças. Então, esse conhecimento dessas pessoas que estão no campo é importante, mas não pode
menosprezar o início do ataque do inseto. Porque o inseto, como lagarta, ele fica muito pouco ali, a função dele é alimentar, e se você der bobeira no final de semana, ele acaba com a sua cultura, porque ele vai, você vê, a desfolha é evidente ali. Muito obrigado pela participação, Fernando. Ainda ficou alguma dúvida? Tem sugestões? Nos contate em nossas mídias sociais. Até a próxima Santa Dica. Saiba mais e entre em contato conosco pelo site santelenasementes.com.br ou no Facebook/SH Sementes e Instagram @Santa Helena Sementes. Obrigado e até a próxima Santa Dica.